Eu estudei o texto que o Humberto me mandou foi o da Ponte, que levanta esse questionamento sobre se é mesmo necessário fazer planos de aula. Então eu vou começar falando sobre os fatores para se ter uma boa aula. Se resume mais ou menos em 3 fatores. O primeiro é ter uma boa preparação. Então, eu acho que isso já responde à pergunta do seminário. Inspiração por parte do professor, saber lidar com improvisos e tal, dependendo da situação da aula e como ela vai acontecer. E interesse e disponibilidade do aluno. Dependendo da inspiração do professor e do que ele elaborou para a aula, vai variar o interesse e a disponibilidade do aluno sobre o assunto. Desculpa. Isso aqui foi inspirado numa técnica japonesa que vai estar no seminário de alguns de vocês aí, que é uma atividade que desempenha um papel central na elaboração de uma aula que é observada por um grupo de docentes e é sujeita a uma análise detalhada com foco na aprendizagem dos alunos. Eu não vou entrar muito nesse assunto porque eu vou acabar entrando no assunto de outras pessoas aqui, mas o plano de aula que eu trouxe é baseado nessa técnica japonesa, tá? Eu trouxe essa frase que eu gostei, que está no texto, que é: ao preparar suas unidades de ensino, o professor tem em conta os seus alunos, suas capacidades, interesses e disposição para se envolverem no trabalho da matemática. Isso significa que não adianta o professor ter uma coisa super elaborada, mas que ele fique meio que na zona de conforto dele, porque pode ser interessante para ele, porque ele está na zona de conforto dele, mas não seja interessante para os alunos. Então, o aluno vai ficar desmotivado, vai achar a aula chata, enfim. Aí eu trouxe a fase preparatória do plano de aula. A gente tem alguns tópicos sobre uma preparação do plano de aula, que seria definir os objetivos de aprendizagem para a aula. E eu vou falar mais à frente sobre isso, mas você tem que definir bem para você saber levar os seus alunos, no sentido de se vier um questionamento, é tipo a questão da modelagem. Você joga a questão e os alunos vão fazer diversas perguntas e vocês vão tentar levar os alunos para aquele caminho para que o seu objetivo seja feito. Selecionar tarefas que possam ser úteis para conquistar esses objetivos, suas resoluções e análise das suas potencialidades. Você tem que trazer tarefas e que você saiba solucionar para poder explicar bem para o seu aluno. Não adianta você trazer um exercício que você acabe se embolando, nem você entenda e acaba prejudicando o desenvolvimento do aluno. E pensar em possíveis dificuldades. Se você fez os exercícios, você vai pensar: os alunos podem ter dificuldade nesse ponto, então é melhor eu estudar mais a fundo ou tentar, sei lá, aprofundar alguma parte do assunto para poder os alunos entenderem melhor. Então, quando surgir essas dificuldades, você conseguir dar a solução para eles. Aí aqui a gente tem a elaboração do plano de aula. Quando você vai elaborar o plano de aula, você tem que primeiro começar com os aspectos gerais. Os aspectos gerais são esses aqui: os objetivos, que eu já tinha comentado antes, a estratégia geral que você vai usar para atrair os seus alunos, a estrutura da aula, como que você vai montar para direcionar os seus alunos a esse determinado conhecimento, e os recursos que você vai usar: um exercício, um livro, sei lá, até um material concreto. Aí eu trouxe essa tabela aqui, que essa tabela é inspirada no método japonês de estudo de aula, e a partir disso, depois que você monta os objetivos de aprendizagem, estratégia geral, estrutura de aula e os recursos a usar,
o ideal é você montar o seu plano de aula nessa tabela. Essa tabela começa com as tarefas e atividades da aprendizagem. Ali você vai colocar quais as tarefas que você quer dar aos alunos durante a sua aula. A duração esperada, quanto tempo você acha que vai levar aquela determinada tarefa. As atividades dos alunos e possíveis dificuldades, que é o que eu falei, possíveis dificuldades que eles possam ter para você conseguir solucionar resolver essas dificuldades. Respostas do professor e ter aspectos em atenção. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Sim. As respostas, o professor deve ter atenção quanto às respostas do aluno para poder não acabar levando o aluno a se confundir mais ainda com a matéria. Porque isso pode ser mais um fator para dificultar a aprendizagem deles. E os objetivos. Qual é o seu objetivo ao aplicar essa tarefa? Vai ser bom, não vai ser bom? Você tem que avaliar e deixar bem claro quais são os objetivos. Aí tem um negócio no texto. Eu não trouxe a tabela completa porque ia ficar uma coisa muito extensa e maçante. Mas eu trouxe o exercício que tem como que eu monto? Você pode usar um mouse ali. Aí tem uma lupinha aí. Ai, meu Deus, eu voltei. Aqui é um exercício que tá lá no meu texto. O professor que usou essa técnica que eu tô falando para alunos do 7º ano para proporcionalidade direta. Ele deu essa lista de exercício. Deixa eu ver se tem como descer aqui. Ai, meu Deus, eu não sei mexer nisso. Mas enfim. Dá um zoom, né? Dá zoom? Dá um zoom lá embaixo. Aqui? Isso. Então, eu tinha mostrado já a parte de cima. O intuito desse exercício, como eu falei, eu não botei a tabela, ia ficar um negócio muito maçante. Mas os exercícios, eles estão meio que conectados. Primeiro, é tipo o que aconteceu no livro aberto, de frações. Ele começa com uma coisa e conforme vai avançando, ele vai usando aquela coisa para poder agregar no exercício posterior. E isso os alunos podem fazer associações. Por exemplo, tem... Deixa eu diminuir. Acho sai. ESC? Como é que é aqui? Tá. Não vai dar pra ver direito, mas essa questão aqui 2, por exemplo, o professor fez com o intuito deles conseguirem resolver a 3. Porque ele meio que faz uma tabelinha no texto, mas é meio que uma regra de 3. Aí o aluno pensa, se eu tenho... Porque ele dá uma receita de bolo e tal. E para quantas pessoas eu vou precisar... vai ser se eu dobrar a quantidade de ingredientes, ou se eu reduzir pela metade, enfim. Aí ele fala, posso fazer regra de 3, porque eu fiz na número 2 e tal. Leva o aluno a ter um raciocínio. Então, os exercícios, eles se conectam. Aí eu trouxe, como eu falei, não botei a tabela, mas eu botei os aspectos gerais que esse professor usou para montar essa aula. Aspectos gerais. O objetivo é exatamente aquilo que eu tinha separado. Objetivos da aprendizagem, estratégia geral, estrutura de aula e os recursos a usar. Os objetivos da aprendizagem, reconhecimento da relação de proporcionalidade direta entre duas variáveis pode ser representado por uma expressão algébrica do tipo y igual a x, sendo A uma constante de proporcionalidade. A estratégia geral é a proposta de uma tarefa com 5 questões, que foi as questões que eu mostrei para vocês. A outra foi a estrutura de aula. A estrutura da aula comporta 9 segmentos. A introdução, a resolução de cada uma das 5 questões, das 2 discussões coletivas, uma depois da realização das questões 1, 2 e 3,
e a outra no final da realização das questões 4 e 5, terminando com a síntese final. Isso é uma coisa a falar. O professor, a princípio, ele não tinha proposto essas discussões. Só que como ele estava usando a técnica japonesa, um observar o outro, outros professores vieram e falaram, você não acha melhor fazer uma discussão em aula sobre o assunto e tal? Aí ele viu que realmente ia acrescentar e ele botou isso no plano de aula dele e acabou que deu resultado. Os alunos entenderam muito melhor as questões. E recusar usar ficha de trabalho, que é aqueles exercícios que eu mostrei. Aí, foi bem rápido, mas eu tenho umas conclusões sobre isso. Primeiro, quanto mais detalhado for o plano de aula, quanto mais pensado e refletido for o trabalho de preparação, maior capacidade terá o professor de ajustar esse plano em função dos acontecimentos ou até mesmo de improvisar. Se o professor tem um bom esquema, um bom plano de aula, ele vai saber lidar com imprevistos. Ele vai saber lidar se alguma coisa não sair exatamente do jeito que ele quer, porque ele se preparou antes. O importante é fazer planos de aula de acordo com este processo ou processo semelhante. Para isso é preciso fazer alguns planos desse tipo até compreender bem os diversos aspectos a ter em conta. Então, quando o professor vai começar, ele vai começar com essa tabela e tal, mas como vai virar uma coisa cotidiana, ele já vai estar com isso interiorizado nele. Então, meio que vai sair espontaneamente a aula. Então não vai precisar de tanta preparação assim, mas isso vai ser a longo prazo. Obrigada.